Olá, amigos do Direito do Trabalho em Debate. O tema da nossa conversa de hoje é como a disseminação do coronavírus pelo mundo pode impactar nos contratos de trabalho vigentes aqui no Brasil. Lembrando que estamos iniciando esse novo projeto, sou Daniela Pessoa, juíza do trabalho perante o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e mestre em Direito Privado. Preocupa-nos muito a disseminação do coronavírus pelo mundo. É fato notório que esse vírus vem atingindo vários continentes. E de que forma essa disseminação rápida pode afetar os contratos de trabalho? Existe alguma conexão entre a doença e o contrato de trabalho? Pela Organização Mundial de Saúde, segundo a notícia publicada recentemente, dia 11 de março de 2020, estamos vivendo uma pandemia. E o que é a pandemia? A pandemia é uma doença que se espalha rapidamente entre mais de um continente. A sua disseminação é rápida e a forma de transmissão se dá de pessoa para pessoa. Como a pandemia afeta a nossa realidade trabalhista? Se é fato notório pela Organização Mundial de Saúde que a pandemia já se encontra instalada em vários continentes, também é fato notório que a doença Covid-19 já atingiu o nosso país. A questão deve ser discutida sob o enfoque do poder diretivo do empregador. Pelo artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregador é aquela pessoa jurídica ou pessoa física, ou, em termos mais atualizados, até aquele ente imaterial que dirige a prestação pessoal e subordinada do serviço prestado pela pessoa física. Esse poder de direção indica que o empregador pode organizar e dirigir, gerir sua empresa como melhor lhe aprouver. Ou seja, o empregador estabelece normas, diretrizes, regras que devem ser cumpridas por todo o corpo de empregado, segundo a sua atividade econômica, segundo a necessidade da sua atividade econômica. Ocorre que esse poder de direção, ele não é um poder ilimitado. Ele é um poder que encontra barreira na dignidade da pessoa humana, do trabalhador, fundamento do nosso Estado democrático de direito, conforme o artigo 1º da Constituição Federal. Se, por um lado, é livre, é outorgado ao empregador se utilizar desse poder diretivo de gerir sua empresa como bem lhe aprouver, por outro, ele encontra uma barreira, que é a dignidade do trabalhador. Diante dessa problemática, de um lado, a pandemia mundial, de outro, o poder diretivo do empregador, é que podemos pensar em algumas situações não exaustivas, mas inerentes e típicas que podem ocorrer na vigência do contrato de trabalho. Por exemplo, aquele empregado viajante, vendedor viajante, que esteve em áreas de risco de contaminação, ou ainda aquele empregado que não esteve em área de risco de contaminação pelo coronavírus, mas teve contato com outra pessoa que esteve nessas áreas de contaminação, considerando que essa contaminação ela ocorre de pessoa para pessoa. Será que o empregador, no exercício desse poder diretivo, poderia impedir o acesso do empregado na empresa? Será que poderia o empregador, no exercício desse poder diretivo, impedir o contato desse empregado com outros funcionários? Será que o empregador, no exercício desse poder diretivo, poderia determinar que o trabalho fosse prestado de forma remota? Será que a adoção dessas medidas são legais, encontra fundamento legal, ou seria uma forma de se utilizar irrestritamente desse poder diretivo? Essa análise
é que passamos a fazer a partir de então. O conflito que ora se apresenta versa sobre conflito entre direitos fundamentais, esculpidos inclusive no artigo 5º da Constituição Federal. De um lado, o direito de liberdade do empregado, o direito à sua vida privada, a inviolabilidade de sua imagem, de sua honra, o livre direito que este tem de exercer sua profissão. Do outro, o direito de propriedade do empregador, que deve também cumprir a sua função social. Qual é a medida, qual é o equilíbrio entre o exercício desses direitos fundamentais? Estamos falando, de um lado, um empregado que foi exposto ao risco de contaminação do coronavírus, mas não apresenta sintomas. É um empregado assintomático. Do outro, estamos falando do poder diretivo, que decorre da propriedade do empregador, conforme previsto em norma constitucional. Será que o medo, será que a precaução pode conferir a este empregador o direito de dizer: empregado, fique em casa, não venha trabalhar, muito embora você não apresente nenhum sintoma perceptível? O equilíbrio desse conflito a gente vai encontrar num bem maior, num bem coletivo, na promoção da saúde, que também é prevista constitucionalmente no artigo 196. Então não me interessa, nesse caso específico, onde estamos diante de uma pandemia, um direito específico de liberdade do empregado e um direito específico de gerir o empregador, sua empresa. Estamos diante do interesse coletivo em promoção da saúde, no sentido de evitar a disseminação de uma doença fatal. Então, a gente vai pensar a questão não num plano individual, mas a gente vai pensar a questão num plano coletivo. E dentro desse plano coletivo, em uma situação emergencial, pode sim justificar que o empregador, no exercício desse poder diretivo, adote medidas extremas para evitar qualquer contágio entre o corpo de seus empregados. Então, podemos pensar que a adoção do teletrabalho pode se dar de forma unilateral, provinda de ordem específica do empregador, para que o empregado fique em casa sob a forma de trabalho remoto por um prazo razoável a ser regulamentado por ato do ministro da Saúde, conforme a Lei 13.979 de 2020. Chegaremos a ela, não se preocupem, meus amigos. Será de 15 dias, para que, passado esse período, ele retorne, este empregado, às dependências físicas da empresa, para evitar qualquer transmissão do vírus, ainda que esse empregado seja assintomático. Indo um pouco mais além, pode inclusive o empregador, no intuito de promoção à saúde, já que há uma espécie de colaboração entre o setor privado e o setor público na promoção da saúde, determinar que o empregado fique em casa, mesmo sem prestar serviços, diante da impossibilidade do trabalho ser realizado de forma remota, com a percepção dos respectivos salários. Então, duas medidas se tornam bem eficazes no combate da disseminação do coronavírus no mundo do trabalho, no campo do direito do trabalho, nas relações advindas dos contratos de trabalho, que é a determinação unilateral do empregador para que o trabalhador empregado faça o seu serviço de forma remota, ou que ele permaneça em casa em quarentena durante
os 15 dias regulamentados com a percepção normalmente de seus salários. E o que justifica isso? Aí a gente passa, meus amigos, a justificar, a fundamentar pelos valores constitucionais previstos na nossa Carta Magna. A gente está tratando aí de direitos fundamentais. A gente está tratando aí do valor social do trabalho e da livre iniciativa. A gente está tratando do artigo 6º previsto na Constituição Federal, que é valor social, é direito de todos, o gozo da plena saúde. E nós estamos tratando especificamente do artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, que prevê, dentre outros direitos que visem a melhorar a condição dos trabalhadores, a redução dos riscos inerentes à saúde do trabalhador. É por isso que defende-se que o empregador pode sim adotar essas medidas de forma unilateral para evitar e tentar colaborar no controle dessa pandemia. Certo é que a questão do teletrabalho, a possibilidade do empregado trabalhar de forma remota, já está disciplinado na própria CLT. Artigo 75C da CLT trata especificamente da possibilidade de alteração do trabalho presencial para o teletrabalho, porém, traz o requisito do mútuo acordo das partes que compõem o contrato de trabalho. Nesse caso, este mútuo acordo já estaria prejudicado. Por quê? Porque a urgência da medida, porque a relevância da medida, porque a saúde da coletividade se sobrepõe ao interesse do próprio trabalhador. E assim o empregador, de forma unilateral, resguardar tanto o seu corpo de empregado, como indiretamente o resto da sociedade dessa contaminação, mantendo o trabalhador prestando o serviço este de forma remota. A questão de manter o trabalhador em casa com a percepção de salários é um pouco mais complicada. E por que, meus amigos? Por que manter o trabalhador em casa e ainda assim, já que estamos diante de um caso de uma verdadeira pandemia, pagar a este empregado os respectivos salários? Estamos falando de uma nítida interrupção contratual. A interrupção contratual é aquela figura onde o empregado ele não trabalha, mas recebe a remuneração da mesma forma. Diante dessa medida do empregador manter o trabalhador em casa em quarentena para evitar a disseminação de determinado vírus, por que o empregador continuaria obrigado a pagar ao empregado essa remuneração? Meus amigos, o empregador continua obrigado a pagar essa remuneração pela função social da sua propriedade. A função social, ela vem dizer-nos exatamente isso. Em momentos difíceis, em momentos de catastróficos, a empresa ela contribui juntamente com o Estado para a promoção do bem-estar de todos. Então, manter esse empregado em casa, de quarentena, com esse ônus financeiro é o bem que a empresa faz para toda a coletividade. É uma obrigação, na verdade, do empregador, decorrente da própria definição do que vem a ser o empregador. O empregador é aquele que, além de outros requisitos, assume o risco de sua atividade econômica. Então, o fato de custear um empregado passível de contaminação na residência, esse ônus financeiro decorre do risco da própria atividade econômica, que é associado a um bem maior, a função social dessa propriedade, importa, de fato, ao empregador esse ônus. Ocorre que essa medida, ou essas medidas, seja o trabalho remoto,
seja a quarentena ou isolamento, são medidas temporárias que só se justificam durante o risco de contaminação da doença ou até o efetivo controle da pandemia. A questão da interrupção contratual, e aí voltamos ao tópico da quarentena, porque quanto à prestação de serviços de forma remota, o teletrabalho, não gera tanta polêmica porque o empregado está trabalhando e está recebendo. Ele só não está tendo contato físico com os demais funcionários, pode até ter um contato virtual e não está frequentando as dependências físicas da empresa. Mas, de qualquer forma, ele está integrado aí pelo trabalho nesse meio social, nessa comunidade que representa a empresa. Quando o empregado está de quarentena e não tem como prestar o serviço remoto, ele fica, a priori, cortado, privado de toda comunicação com o resto do corpo da empresa. E isso pode gerar algum constrangimento a este empregado. Porém, nós garantimos e assim acreditamos que não há possibilidade desse empregado almejar qualquer tipo de indenização por dano moral por conta dessa medida unilateral praticada pelo empregador. Porque estamos diante do exercício regular do poder diretivo. O empregador, assim agindo, está agindo com responsabilidade social. Então, a sua medida não é desarrazoada. A sua medida, ao contrário, torna-se extremamente prudente e necessária. Então, a adoção de medidas que restringam a liberdade do empregado em razão do exercício do poder diretivo pelo empregador de forma unilateral, acreditamos e assim confiamos, meus amigos, que não vai dar ensejo a nenhum tipo de indenização por dano moral para este empregado, porque fundamentado diante da necessidade de controle e de promoção da saúde de toda a coletividade. Então, não vai basear ou fundamentar qualquer pedido de dano moral nesse sentido. Em relação à quarentena, o empregador pode, inclusive, negociar com seu empregado a compensação de horários. Tal medida já é prevista no artigo 61 da CLT, que dispõe no seu parágrafo 3º que quando ocorrer interrupção do trabalho por conta de força maior ou por causas acidentais, alheias à vontade das partes no contrato de trabalho, esse tempo de serviço, enquanto o empregado esteve parado e recebendo sua remuneração, ele pode ser compensado, prestando esse empregado o máximo de até 2 horas extras por dia de trabalho, assim para compensar esse tempo em que ele ficou parado. Então, a empresa, se por um lado, durante um tempo, nesses 15 dias, que é o tempo regulamentado, para realmente se verificar se aquele empregado encontra-se sadio, exposto a algum risco de contaminação, se por um lado o empregado paga esses dias de trabalho de quarentena, onde não houve prestação de serviço, mas é caracterizado como interrupção contratual. Por outro lado, após o retorno desse empregado, pode haver um cronograma de compensação de horários nesse sentido. E aí, o tempo em que o empregado ficou parado, ele ir compensando paulatinamente, respeitado o limite de prestação de horas extras de 2 horas por dia, para, no caso, compensar, equilibrar aí o ônus financeiro com a ausência de prestação de serviço. Então, pela quarentena, a gente já consegue resolver o problema aí com a compensação de horários. Ratificando todo esse entendimento, o ordenamento jurídico brasileiro, inclusive, já possui legislação própria que regulamenta essas medidas emergenciais no intuito de promoção da saúde, no caso específico do coronavírus. A Lei 13.979 de 2000
2020, ela disciplina as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. E no artigo 3º ela vem especificamente, em total consonância com a consolidação das leis do trabalho, dispor que esses dias em que o empregado permaneça de quarentena ou em serviço remoto, em especial a quarentena, é considerado falta justificada. Sendo falta justificada, ela será remunerada e o respectivo período considerado como interrupção do contrato de trabalho. No mesmo sentido, avançando também mais um pouco no debate, pessoal, convém a gente falar um pouco sobre a Convenção 155 da OIT, a convenção que versa sobre a segurança e saúde dos trabalhadores. Convenção esta ratificada pelo Brasil em 1992. Pela convenção da OIT, cabe ao Estado-membro conveniente promover todas as medidas ao seu alcance para a promoção de saúde dos trabalhadores. Em específico, sob a ótica dessa convenção, nós vamos um pouco mais além e sustentamos que, em caso de pandemia, que o contágio, a disseminação é rápida e ela se dá por todas as partes do globo, ultrapassa um ou mais continentes, vai para 2, vai para 3, nós ousamos sustentar que o empregador possa ser compelido a arcar com medidas de profilaxia no combate da transmissão do vírus. Medidas profiláticas como, por exemplo, manter o ambiente arejado, portas e janelas abertas, dispor álcool gel 70% para os empregados, manter os banheiros sempre limpos com sabão e toalhas descartáveis, fazer a limpeza constante das maçanetas e das mesas de trabalho. Sustentamos que medidas profiláticas como esta possam ser compelidas ao empregador no combate da transmissão do respectivo vírus. E qual o fundamento para isso? O fundamento, a própria Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho. E aí podemos argumentar novamente, mas vai gerar um custo não esperado para o empregador. Ocorre que, repetimos, os riscos da atividade econômica é do empregador. Esses riscos são do empregador. Sendo do empregador, ele deve sim arcar com esse ônus financeiro. Porém, ele há de arcar com esse ônus financeiro temporariamente, por um tempo determinado. Até o quê? Até que a situação se acalme e nós retornemos à devida normalidade. Duas medidas profiláticas, entendo eu, podem ser impostas aí aos empregadores, que é a adoção de máscaras para aqueles que têm constante contato com o público e a disponibilização desse álcool gel no ambiente de trabalho para os empregados e demais colaboradores, clientes que tenham acesso à dependência física dessa empresa. Registramos, pessoal, que a situação que estamos vivendo por conta dessa disseminação do coronavírus não é novidade. Esse debate no sentido de que ao empregador cabe o ônus da adoção de todas as medidas profiláticas para combater a disseminação do vírus já foi objeto de ação no Tribunal Superior do Trabalho na época do H1N1, da famosa gripe H1N1. Na época do H1N1, várias demandas tramitaram pelo TST, especialmente ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, exigindo que as empresas, no período da epidemia, no período de forte contaminação, adotassem essas medidas profiláticas. No âmbito do poder público, em especial no Poder Judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal
por meio de resolução específica, já regulamentou essa questão, adotando tanto o teletrabalho como o contingenciamento de pessoas nas dependências físicas do respectivo órgão. Nas sessões, por exemplo, só podem adentrar as partes e os advogados. São medidas profiláticas. Sendo medidas profiláticas, são medidas temporárias. Vamos segurar as pontas, vamos aguentar um pouquinho até as coisas melhorarem. E aí todo mundo tem que colaborar com isso, tanto o Estado como a iniciativa privada. Daí que o empregador tem mesmo esse ônus financeiro, mas ele advém de um bem muito maior, que é a promoção da saúde e da função social que sua propriedade ela tem a cumprir. Pessoal, e nesse contexto, o que não pode? Bom, professora, a senhora só falou o que pode. O empregador pode determinar unilateralmente o teletrabalho, pode determinar unilateralmente a quarentena, sem que isso represente ou gere qualquer dano moral à imagem, à vida privada ou à liberdade do empregado. Pessoal, o que não pode é o empregador rescindir um contrato de trabalho pela suposta exposição deste empregado ao vírus, ao coronavírus. Essa atitude, sem dúvida, importaria numa atitude discriminatória. Seria uma rescisão por discriminação, passível de nulidade e de reintegração desse empregado aos quadros da empresa. Então, a medida proibitiva que, ora, nós colocamos é na impossibilidade de que qualquer rescisão contratual seja formalizada com base exclusivamente nessa motivação de exposição do empregado ao coronavírus. Então, essa vedação a gente encontra realmente no nosso ordenamento jurídico sendo uma conduta caracterizada como conduta discriminatória. Bom, por um lado, nós temos esse poder diretivo do empregador que pode implementar tais medidas e até um pouco mais, como aquelas profiláticas que já falamos. Agora, o empregado, ainda decorrente desse poder diretivo, sabemos que há uma subordinação do empregado com fundamento no contrato de trabalho. Ele é obrigado a atender uma ordem do empregador no sentido de que ele preste seus serviços em área de risco. Exemplifiquemos. Vamos pensar no empregado vendedor viajante que tem negócios, onde a empresa tem negócios nos países afetados. Por conta do contrato de trabalho e já sendo cláusula desde a admissão expressa que esse trabalhador teria que viajar para esses países, para esses locais, o empregador pode exigir que ele continue viajando, que ele continue indo efetivar transações comerciais nesses países expostos, nesses países que realmente configuram área de risco. Aí a solução jurídica é bem mais simples, porque decorre de questões óbvias. A mesma Convenção 155 da OIT disciplina que o empregado ele pode, pelo exercício de um direito de resistência, dizer não a uma ordem manifestamente ilegal que possa acarretar dano à sua saúde. Então, caso, sei que mais difícil essa hipótese, o empregador continue insistindo que o empregado continue viajando, continue prestando seus serviços em áreas de risco, o empregado pode simplesmente, legitimamente, responder ao seu empregador: não, eu não vou, porque ele não é obrigado a expor a sua saúde a qualquer dano sob hipótese nenhuma, ainda mais diante de uma pandemia. Mais grave ainda diante de uma pandemia. Então, esse não do empregado é um não legítimo e encontra fundamento no direito de resistência que este tem a se opor a ordens manifestamente ilegais. Note, pessoal, que esse não do empregado é um não legítimo, ele realmente não irá prestar o serviço, porque ele não pode ter a sua saúde exposta dessa forma, e ainda vai receber a remuneração. Então, nós estamos, com base
na Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho diante de uma outra hipótese de interrupção contratual. O empregado não vai prestar o serviço, mas vai receber a remuneração, e o exercício dessa resistência é um exercício de um direito de forma legítima. Então, pessoal, enquanto controlamos essa pandemia, nós temos que lembrar que o empregador, dentro da razoabilidade, pode exercer o seu poder diretivo, determinando ordens, estabelecendo medidas de forma unilateral, tanto no sentido de isolamento, quarentena ou trabalho remoto desse empregado, como pode ser compelido a adotar medidas mais profiláticas, como é o caso da utilização da compra de máscara e disponibilização para seus empregados, da compra do álcool gel e disponibilização para os seus empregados, que esse custo a mais, que esse ônus financeiro é um ônus realmente que deva ser suportado pelo empregador, e que o empregado sempre pode exercer o seu direito de resistência quando receber uma ordem que possa implicar em algum dano à sua saúde por contaminação do coronavírus. Torcemos para que a situação seja controlada logo, que a gente não tenha que adotar medidas ainda mais drásticas, e torcemos que o período da quarentena, o período de isolamento, não ultrapasse mesmo os 15 dias legais, conforme já previsto na legislação específica 13.979 de 2020. Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Já estamos ansiosos pelo nosso próximo tema. Não esqueçam de deixar suas sugestões e comentários. Compartilhem e até o próximo encontro.